Fala galera, nós estamos aqui com o Carlão, amigo pessoal, companheiro de várias jornadas aí. E Carlão, se apresente pro pessoal aí. E aí galera, tudo bem? Sou Carlos, estudante de Educação Física. Conheço o Fred já tem bastante tempo, a gente criou uma amizade depois de ter começado a trabalhar junto e hoje a gente vai bater um papo aqui com vocês. Obrigado por ter aceito o convite. Tamo junto. Eu vou te fazer algumas perguntas, Carlão, até para esclarecer para a galera que está em casa, que gosta da educação física, de movimento, né? A sua trajetória até chegar nos dias de hoje, né? Carlão, por que você escolheu a educação física? Então, principalmente dois motivos. Eu sempre gostei muito de atividade física, de movimentar. E o segundo que eu trabalho desde 14 anos, né, e desde meu primeiro emprego sempre foi relacionado a pessoas, assim, sempre estive envolvido com muitas pessoas. E unindo essas duas coisas, né, não tem como fugir dessas duas coisas dentro da área da educação física, aí eu decidi cursar a educação física. Mas antes disso eu já tinha escolhido outro curso, mas não me encontrei nesse curso, e aí resolvi dar uma chance porque eu já pensava há muito tempo atrás. E vim para a educação física e estou muito feliz com ela. Show de bola. Então foi relacionamento que te fez entrar na educação física. Isso. Carlão, você está em qual período? Eu estou no 7º período atualmente. Quase formado. Quase formado. Um aninho. Show de bola. E qual a sua avaliação com relação ao curso de educação física? O que você pode falar para o pessoal que nos acompanha? Então, existem duas visões, né? A gente tem a visão da parte acadêmica, né, que é o que a gente vê na faculdade, e tem a parte prática também, porque a parte acadêmica ela te dá uma base muito boa teórica, mas a parte prática do curso ela é muito importante, tanto para você conseguir aplicar quanto para você vivenciar também. Então, eu acho que é primordial um profissional de educação física, em formação ou formado, já ter uma vivência prática daquilo que ele quer exercer no futuro dentro da profissão. Então, por exemplo, se a pessoa quer trabalhar com corredores, eu acho importante ela correr. Se a pessoa quer trabalhar com crossfit, eu acho importante ela praticar o crossfit. Então, acho que essas duas coisas unidas, a parte teórica e a parte prática, acho que é uma coisa importante de ser unida. Legal. E você acha necessário essa parte prática com relação ao profissional? Ah, com certeza. A parte prática te ajuda a sentir, né, o que o aluno está sentindo. Às vezes a gente tem uma perspectiva teórica, imaginando que o aluno vai sentir uma coisa, mas se a gente não praticar, a gente não vai ter meio que certeza, né, do que esse aluno está sentindo ali. Às vezes isso te ajuda também a ajustar o treino do aluno, dependendo da percepção que você tiver. Então, a parte prática ela é muito importante. Show de bola. Pegando um gancho nessa parte prática, Carlão, quais foram as suas experiências profissionais até o momento, até o 7º período da educação física? Olha, eu faço estágio desde o 2º período, então assim, a maior parte deles foram relacionados à musculação. Meu primeiro estágio foi num estúdio de musculação, de treinamento personalizado. Assim, abriu, porque eu já tinha treinado musculação antes, mas eu não tinha a visão que eu ganhei trabalhando dentro de um estúdio. Então, abriu muito a minha cabeça. Aí, a partir daí, eu fui aprofundando mais os conhecimentos, tanto o teórico quanto o conhecimento prático, porque eu sempre gostei de aplicar em mim o que eu aprendia. E hoje eu faço 2 estágios, né, atualmente. Mantendo essa linha da musculação e outro na linha do treinamento funcional, que é um treinamento integral, né? Que é o que a gente vê mais sendo falado. Com relação a essas experiências, Carlão, eu queria que você falasse um pouco mais, igual você comentou, da musculação e do treinamento funcional, o que você achou de cada modalidade que você praticou o estágio. Então, são
visões um pouco diferentes. Assim, a gente vê a musculação normalmente aplicada na academia usando muitos aparelhos. A força, pelo que eu vejo, a força é trabalhada de maneira isolada. Por exemplo, eu quero treinar bíceps, ou eu quero treinar costas, ou eu quero treinar peito, ou eu quero treinar perna. E dentro do treinamento funcional eu vejo o treinamento sendo aplicado de uma maneira mais geral, assim, treinando o corpo de maneira mais geral, a visão mais sistemática do corpo, sem pensar em um local específico. Porque não tem, hoje, dentro do que eu tenho lido, do que eu tenho estudado e pela prática também, eu observo que não tem como a gente separar uma coisa da outra. Uma coisa depende da outra para funcionar bem. Então, a principal diferença que eu vejo entre a musculação e o treinamento funcional é essa. É a forma de integrar o corpo como um todo e treinar o corpo como um todo também. Show de bola. E qual que é a sua opinião com relação aos dois tipos de treino? Eu hoje, baseado em tudo isso, parte teórica e parte prática, eu vejo que o treinamento funcional ele é mais eficiente do que a musculação em si. A musculação, claro que todos os dois trabalham força, só que a musculação, como eu disse, ela normalmente a força é trabalhada de maneira isolada e muitas vezes pensando nos membros do que na parte central do corpo. O treinamento funcional ele foca no desenvolvimento da força central para as extremidades. Então eu vejo o treinamento funcional mais eficiente por causa disso, porque você tem uma base estável, uma base firme, forte, para você desenvolver o restante do todo. Boa. Você tem alguma história prática dentro do seu estágio, ou na musculação, ou no treinamento funcional, que você considera válido compartilhar? Olha, pode ser por questão técnica, prática, ou qualquer história que você acha interessante, que você vivenciou nos seus estágios. Olha, uma coisa que eu senti muita diferença depois que eu comecei a treinar treinamento funcional foi depois que eu comecei a correr com você mesmo. A gente fez uma parceria e a gente começou a treinar a parte coordenativa, a parte, como é que eu vou dizer, meio que para aprender a correr, porque eu corria a parte técnica da corrida, porque eu corria, tinha um bom condicionamento físico, um bom condicionamento cardiorrespiratório, só que a minha parte técnica não estava tão eficiente. E aí, a partir dessa parceria, senti muita diferença na minha corrida, na economia de corrida. Eu comecei a melhorar meus tempos com relação às distâncias que eu estava correndo nas provas. E então, assim, um dos principais impactos que o treinamento funcional teve foi na minha performance na corrida. Show, mas conta aqui mais para nós, além da parte da métrica, do tempo, do quantitativo, o que você sentiu a partir do treinamento funcional com relação à sua corrida? Quais foram as diferenças que você percebeu além do numérico, além do tempo que você acha que diminuiu? Então, a coordenação motora, assim, porque antes eu corria pensando na corrida, pensando na técnica. Depois do treinamento, claro que tem o tempo de aprendizado, o tempo de tornar o movimento intuitivo. Depois disso, eu parei de preocupar com técnica e corria de forma mais natural, mas mesmo assim mais eficiente. Então, o que eu vejo, assim, esquecendo um pouco de tempo, mas trazendo isso para a mecânica, para o que o corpo percebeu depois do treinamento funcional, foi isso. Controle de movimento melhor, consciência de movimento melhor, e isso sem pensar muito, sem preocupar muito com a técnica. Entendi. Durante os movimentos. Só para ver se eu entendi bem. Então, antes do treinamento funcional, você gastava muita energia pensando no movimento que você ia aplicar. Exatamente. E após, é como se você criasse uma automatização do movimento. Isso. Você não precisava pensar tanto nele, ele já era seu. Isso. E isso depois de ter os feedbacks e o aprendizado, aí esses movimentos ficaram mais internalizados e aí ficaram mais automáticos. Legal. E como você conheceu o treinamento funcional? Foi através de um estágio. Foi em 2018, eu estava de férias na faculdade
E aí, no mês de janeiro, eu recebi um convite para fazer um estágio numa academia, no estúdio, né, de treinamento funcional. E lá foi o meu primeiro contato com o treinamento funcional. Era para eu ter continuado lá por mais tempo, só que como a distância e tempo não ajudou, eu fiquei lá só nesse período de férias mesmo. Mas lá foi o meu primeiro contato, assim, a professora com quem eu tive contato, ela já fez vários cursos, várias certificações, eu conversava bastante com ela também, e lá foi assim, onde abriu minha cabeça para o treinamento funcional, e de lá para cá eu tenho me dedicado, tenho lido bastante sobre isso, e aí eu tenho minha visão mais voltada para o treinamento funcional agora. Show de bola, muito bom, tá no caminho certo. Como o treinamento funcional, ele potencializou os seus treinos de maneira geral, não só o de corrida. Na verdade, eu quero te perguntar se o treinamento funcional potencializou os seus treinos fora a corrida. Sim, o treinamento funcional, ele tem uma citação que ele usa, nós temos articulação por articulação, né? E a abordagem articulação por articulação. E baseado nessa abordagem, algumas são móveis, outras são estáveis, outras são fixas, né? Vamos dizer assim. Algumas articulações. Isso, algumas articulações são móveis e outras são fixas. Pensando nisso, eu comecei a olhar meu corpo de maneira diferente e trabalhando essas diretrizes. Então, pensando nesse desenvolvimento, eu passei a treinar pensando em estabilizar o que tivesse que estabilizar e movimentar o que tivesse que movimentar. Aí trazendo isso tanto para a corrida, quanto para o treinamento de força, quanto para a mobilidade, flexibilidade, isso aí melhorou, assim, vou falar que é 100%, porque depois eu comecei a treinar dessa forma, tudo melhorou, assim, até no dia a dia mesmo. Eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer antes, porque eu passei a treinar e ver o corpo de uma maneira diferente que eu via antes. Porque como eu já comentei, eu comecei a trabalhar primeiro com a musculação e depois eu fui ter a visão do treinamento funcional, eu treinava também baseado no que eu tinha aprendido da musculação, que era treinar músculo por músculo ou regiões por regiões. E agora eu vendo o corpo como um todo, eu vejo que, e treinando o corpo de maneira geral, eu vejo que isso melhorou muito, assim, com relação aos meus treinos e performance no que eu tento colocar em prática. Entendi, legal. Mas para deixar claro para a galera, antigamente você treinava musculação, sim, treinamento de força específico. Uhum. Treinamento funcional, você treina força também? Treino força também. Porque essa é uma dúvida de muitas pessoas, né? O treinamento funcional é conezinho pra lá e pra cá e tudo mais. Você faz treinamento de força com treinamento funcional? Faço treinamento de força. Você carrega peso? Você treina pesado? Carrego peso pesado. Legal. E como que é essa diferença de treinos? Por que, na sua opinião, as pessoas não enxergam o treinamento funcional como treinamento, como também um treinamento de força? Então, a maioria das pessoas, tanto profissionais quanto estudantes ou pessoas que não são da área, enxergam fazer força como carregar peso. E não é essa a intenção do treinamento funcional. A ideia do treinamento funcional é fazer um movimento eficiente, dentro da ideia das diretrizes de articulação por articulação. O movimento eficiente é você estabilizar o que tem que estabilizar e movimentar o que tem que movimentar. Se você coloca uma carga, um peso acima do que você não consegue manter esse padrão de movimento eficiente, você não está treinando a força de maneira eficiente. Então, o treinamento funcional ele preza muito isso. Ele valoriza muito a eficiência do movimento. Então, o treinamento de força ele não pode ser pensado só em movimentar uma carga ou arremessar alguma coisa. Ou apenas deslocar alguma coisa. Ele tem que ser pensado de forma eficiente. Então a força ela se torna eficiente se você treina pensando nessa eficiência mesmo. Legal, eu consegui entender. A ideia que você está falando
é que a força ela não pode ser pensada como o músculo aplicando uma ação da mesma forma que a gente aprende na faculdade, né? Isso. Então, o músculo ele é o motor do movimento, mas para gerar movimento, a gente não depende só de um motor. A gente depende de um eixo onde o movimento acontece, o motor que vai gerar o movimento, né? E as partes que estabilizam aquele movimento. Sim. Porque para qualquer tipo de movimento, existe a parte que estabiliza e a parte que vai fazer o movimento, né? Deixa eu te perguntar então, quando que você aplica cargas no seu treinamento de força? Quando quando o movimento ele já está automatizado, por exemplo, eu quero fazer, vou colocar um exercício que ele é aplicado na musculação, mas ele também é aplicado no treinamento funcional. Um supino, por exemplo. Quando eu sei que esse movimento tá firme, tá automatizado, e eu estou seguro com aquela carga, e eu sei que ali eu estou seguro para poder progredir peso, aí eu faço. Se eu sentir que ainda falta um pouco de estabilidade em alguma região, ainda não é o passo que eu tenho que dar. Eu ainda tenho que melhorar essa estabilidade para depois progredir em peso. Show de bola. Carlão, qual recado você daria para uma pessoa que procura, ela está pensando em entrar na educação física? Se você acha que é um bom caminho, você acha que você agora já prestes a formar, você chamaria o seu irmão, ou alguém de sua família, ou algum amigo bem próximo para entrar na educação física? Você acredita que a educação física pode te dar uma vida plena, uma vida profissional, uma boa vida profissional? Eu acredito muito nisso, eu conheço muitas pessoas por causa dos estágios e os lugares que eu trabalhei. Eu conheço muitas pessoas muito bem sucedidas que trabalham com a educação física, e eu vejo que às vezes a pessoa não entra. Aconteceu comigo também. Eu cursei uma outra faculdade pensando no salário, e porque eu ouvia de muita gente que a educação física não dava dinheiro e essas coisas, e eu percebi que eu não ia ganhar dinheiro com o que eu tinha escolhido porque eu não gostava do que eu fazia. E quando a gente faz o que a gente gosta, a gente se dedica, a gente se esforça, a gente estuda, e a consequência de toda essa dedicação é um bom salário, ou se for de cada pessoa, se é um empreendedor ou não, mas se você vai ganhar dinheiro só vai depender da sua dedicação. A gente dedica mais ao que a gente gosta. E eu sou muito feliz com a minha escolha na educação física, e se for um pensamento de alguém de fazer o curso e tiver na dúvida por causa de questão de salário, faça. Porque o salário vai ser consequência da sua dedicação. Assim, claro que tem muitas questões de mercado, de conhecer pessoas, de ser... Às vezes uma indicação faz toda a diferença, mas só o fato de você estar preparado para oportunidades que podem aparecer já é um grande caminho. Eu acho que a educação física oferece muito isso. Legal, então você é a favor de quem tem dúvida em entrar na educação física por conta de pensar que o salário pode ser baixo, você faz esse convite para a galera, porque sim, de fato, se elas gostarem, elas podem ganhar dinheiro com aquilo. Com certeza, não tem dúvida. Show de bola. E para finalizar aqui, Carlão, qual recado você daria para uma pessoa que ainda não conhece o treinamento funcional ou está curiosa para conhecer? Porque a gente sabe que a gente não estuda o treinamento funcional, o de verdade, na faculdade. A gente vê uma pincelada ali na faculdade, que é treinamento funcional, um treinamento em circuito, né, com o peso do próprio corpo, mas o que a gente vê é que o treinamento funcional é muito mais do que isso, né? Então, pensando que na faculdade a gente tem muito pouco contato com esse treinamento funcional, o que você falaria para as pessoas que estão começando a estudar isso, ou pessoas que estão curiosas e prestes a começar a estudar? Então, experimentar, fazer, porque o treinamento funcional, pelo menos por enquanto, né, ele tem um pouquinho de preconceito assim, com relação ao treinamento de musculação, por justamente pensarem que não trabalha força, ou só é treinamento funcional porque usa algum tipo de aparelho, ou, por exemplo, um disco para desequilíbrio, etc.
A maioria das pessoas ainda tem essa ideia do treinamento funcional como se ele fosse um acessório. Assim, ele fosse ser praticado através de um acessório, mas não é isso. Um acessório que você fala é o equipamento, o material? Isso, o material usado na aula é como se fosse o treinamento funcional, mas não é. O treinamento funcional não precisa de material. Ele pode ser aplicado sem nada, só a pessoa, por exemplo. E o que eu digo para quem tem a curiosidade ou está na dúvida se pratica ou não é pratica. Pratica, lê, tem algumas boas referências que falam muito bem do treinamento funcional. Buscar essas referências e praticar, porque só sentindo, né, a prática do treinamento funcional você vai perceber o quão eficiente ele é. Show de bola. Então fica aí um convite nosso para a galera que quer experimentar o treinamento funcional, que quer conhecer de fato o treinamento funcional, acompanha os nossos canais, vai ter muito conteúdo de valor para vocês que estão querendo de fato transformar a sua carreira profissional. O treinamento funcional está chegando muito forte, está ganhando muito espaço e sem derrubar ninguém. Porque tem espaço para todo mundo, né, Carlão? Eu quero aproveitar e pedir para você que gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreva no nosso canal e a gente vai falar muita coisa boa. E esse é só o início, né, Carlão? É só o começo, a gente vai abrir a caixinha aí. Show de bola. Muito bom. Valeu, Carlão. Valeu demais.